Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, a respeito de tratamento da dor, sempre baseado em evidência, sempre baseado nas melhores pesquisas disponíveis. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dor lombar. Dor lombar é a primeira causa de procura do meu tratamento lá no consultório. Se a gente contar de cada 10 pacientes que a gente atende no dia, 8 é dor lombar, 7 são dor lombar. O resto é cervical, raramente joelho, raramente ombro, raramente torácica. Então cervical e lombar e cervical são as primeiras causas de procura do meu tratamento. Por isso a gente vai falar disso aqui um pouquinho. Começando essa nova série de lives que eu vou intitular de Jornada do Expert. Por quê? Porque com o que você vai aprender aqui, você vai sair do patamar que você está até um patamar mais elevado na fisioterapia musculoesquelética, a ponto de você ter autonomia para parar de atender plano de saúde, você ter autonomia para viver de consultório, faturando cerca de 10 mil reais para cima, se você aplicar exatamente a metodologia que eu ensino, em todos os campos, em todos os aspectos, não só no técnico, mas no de gestão de consultório, de inteligência financeira, de marketing e redes sociais, que eu ensino dentro dos meus programas. Você vai, além de parar de atender plano de saúde e viver de consultório, você vai cobrar um valor justo pelo seu atendimento e você vai aprender o que eu faço para ter uma agenda forte, uma agenda estável, não uma agenda lotada. Você vai aprender porque eu sempre deixo um buraco na minha agenda para emergências. Você vai aprender tudo isso se você acompanhar essa série de lives que eu vou estar postando aqui semanalmente, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre dor lombar. O que é que você tem que saber, seja fisioterapeuta ou seja paciente? 39% da população teve ou terá dor lombar em algum ponto no tempo da sua vida. Então assim, eu tenho muito concorrente? Isso não existe. Muita gente sofre com dor lombar e de cada 3 que procuram tratamentos, 2 procuram tratamentos inertes, completamente sem efeito, placebo, não científico. Ou seja, se você trabalhar baseado em ciência, você tem demanda para poder produzir, ganhar sua grana e mudar a vida dessas pessoas que só acham que o tratamento é de remédio e de cirurgia, tá bom? Então vamos lá. 96% dessas dores lombares que nos procuram em fisioterapia, que nos procuram no consultório como fisioterapeuta musculoesquelético, não são hérnias de disco. Caio, mas está lá no meu exame hérnia. Mas não é a culpada da sua dor em 96% dos casos. 1% dos casos são graves. Isto é, de cada 100, menos de 1% tem chance de ter alguma coisa grave. 72% desses pacientes melhoram muito rápido. Em 8 semanas o paciente está praticamente zerado, com coisa de 70%, 80% de melhora e sabendo o que fazer para não ter o problema. Em 4% dos casos, esses problemas de dor lombar podem se transformar em radiculopatias, tá? E nas radiculopatias, você vai precisar tratar não só com fisioterapia, mas com bloqueio transforaminal, alguns opioides específicos prescritos por anestesiologistas, e exercício em contingência de tempo e dor. Você vai aprender mais sobre esses exercícios aqui na série de lives, tá? Então, dentro desses exercícios de contingência, a hidro também se enquadra bem dentro das radiculopatias. Mas não tem piscina em seu consultório, em sua clínica, não tem problema. Existem estratégias específicas
para tirar a carga quando necessário e colocar a carga de forma gradativa no seu paciente com dor lombar por radiculopatia, apenas 4% dos casos. O que a gente tem que pensar? Primeiro eu quero saber se você tem alguma coisa grave. Para isso eu vou te fazer algumas perguntas especiais, porque eu quero reduzir a probabilidade de você ter um câncer, de você ter uma infecção, de você ter uma fratura, de você ter uma espondilolistese sintomática, que é um escorregamento da vértebra. É um escorregamento da vértebra, escorrega mesmo, ela sai do lugar e escorrega. É raríssimo. Eu quero descartar, reduzir a probabilidade de você ter isso. Eu preciso descartar síndrome de Caldequina, que vai ser uma coisa grave, que um médico que vai ter que gerenciar. Então a gente tem que fazer algumas perguntas especiais. Como, por exemplo, o paciente tem febre junto com a dor, sinal de infecção. Ele tem incontinência urinária ou fecal depois do episódio de dor, provavelmente uma compressão nervosa real que está alterando os esfínteres urogenitais anais. O paciente teve trauma, queda ou acidente, risco eminente de fratura. Está perdendo peso sem motivo? Desconfie, mande para um médico, porque ele pode estar com uma metástase, ele pode estar com um câncer, uma metástase óssea na coluna que está gerando a dor dele, e ele está perdendo peso sem motivo e fazendo 60, 70, 80 sessões de fisioterapia, como eu já atendi paciente, com 80 sessões de fisioterapia, perdendo peso sem motivo, sem ter feito dieta, sem ter contraído, sem ter desenvolvido uma diabetes, sem nenhuma causa orgânica, o cara perdendo peso. Quando foi para o médico, tinha um tumor, fez a ressecção, graças a Deus não era um tumor grave, e ele ficou bem. Mas ele já tinha feito 80 sessões de fisioterapia. Quer dizer, não avaliaram ele, né? O cara tem anestesia na genital, síndrome de Caldequina dá anestesia na genital. O cara não sente o pênis, a mulher não sente a vagina, a virilha fica dormente. É como se você tivesse sentado num cavalo prolongado, sabe? E adormece tudo pela pressão e a vibração do cavalgar. Não sei se você já teve essa experiência de cavalgar, mas é assim que acontece. A gente tem que avaliar os reflexos dos pacientes. Hiperreflexia é um sinal de mielopatia. Tensão neural adversa, se há uma compressão nervosa real que não muda com o movimento, no caso das radiculopatias. Se a sensibilidade está preservada, se a força do paciente está preservada. Eu perdi força no pé, fica na ponta do pé, o cara consegue? Fica no calcanhar, o cara consegue? Aperta a minha mão, o cara consegue? O cara não perdeu força, ele está sentindo fraqueza, o paciente diz muito isso, né? Estou sentindo uma fraqueza na perna, no braço, mas quando você testa a força não tem discrepância dos dois lados. Então tem que avaliar a força. Depois dessas perguntas, a gente vai avaliar, será que o paciente fez uma cirurgia também, né? Porque cirurgia é um fator de risco para o paciente ter mais dor. Fez uma cirurgia abdominal, porque os tecidos ficam mais restritos, aderências viscerais, aderências teciduais podem limitar o movimento e predizer risco de dor. Depois dessa avaliação, a gente vai testar a perda de movimento dos pacientes. Na perda de movimento da lombar especificamente, eu quero saber se quando o paciente faz o deslocamento lateral para um lado e para o outro, há assimetrias ou reprodução da dor concordante do paciente. Eu quero saber se quando o paciente faz extensão em pé, flexão em pé, tem dor, tem perda de movimento, se tem a reprodução da dor concordante do paciente. Se o paciente tem dores lombares altas, que irradiam para a virilha ou anterior, é importante investigar a perda de movimento nas inclinações. Por que nas inclinações, Caio? Porque as inclinações pegam as raízes lombares altas. Então o paciente inclina em pé para o lado, inclina em pé para o outro, para saber o que está acontecendo. Beleza? O que mais que a gente quer saber? A gente quer saber, nessa perda de movimento, se ela é grande, moderada ou leve, ou mínima. Porque se ela for grande, a gente vai dar mais atenção para aquela perda e vai coletar como referência mecânica. Se ela for moderada, a gente vai anotar, mas não vai ficar tão atento a isso, tem outras coisas para melhorar.
Se ela for mínima, menos atento ainda. A inspeção, eu preciso ver se o paciente ele tem mudança no sintoma com alteração da postura. Porque às vezes o paciente muda a postura, senta ereto ou senta relaxado e o sintoma muda de lugar. Então a gente precisa investigar isso aí. Tem desvios no tronco do paciente? O paciente está apresentando algum movimento aberrante? Quais são as referências do paciente? O que ele não consegue fazer por causa da dor ou faz com dificuldade? Referência funcional. O que ele não... ele tem tensão neuroadversa? Referência neurológica. Parestesia, dormência, formigamento? Referência neurológica. Ele tem... quais são as perdas de movimento que você detectou? Referência mecânica. Deslocamento lateral em pé para a esquerda tem uma perda grande com reprodução da dor concordante, ou para a direita é livre, completo, sem dor. É uma referência mecânica. Extensão em pé, o cara faz muito fácil, parece que fez Circo de Soleil a vida toda, mas quando ele faz a flexão em pé, ele não aguenta nem alcançar o joelho e reproduz a dor concordante lombar irradiada para o glúteo ou para a perna dele, beleza? Então é importante a gente anotar isso aí. Movimentos aberrantes quer dizer, por exemplo, se ele dobra em pé e ele tem um desvio para dobrar, se ele olha para o teto e ele tem um desvio para olhar para o teto, ou um desvio para rodar a cabeça, é um movimento aberrante. Ele levanta o braço, começa a ter uma ondulação aqui na escápula, um movimento anormal, incompatível com a articulação glenohumeral no qual você está movendo, no caso a lombar, né? Anota como referência mecânica também. Então, funcional, mecânica, neurológica, e a outra referência, que é a causa pelo qual o paciente nos procura, que é a dor. A gente vai anotar como referência sintomática, beleza? Depois disso, pessoal, a gente vai para o teste de movimento. No teste de movimento, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer uma repetição e várias repetições do movimento de extensão, do movimento de flexão, do movimento de deslocamento lateral em pé para a esquerda, para a direita. Se necessário, a gente vai combinar extensões com movimentos laterais, flexões com movimentos laterais, flexões com movimentos de deslocamento lateral em pé, deslocamento lateral em pé com movimento de extensão, a depender da apresentação clínica. Porque nos testes de movimento, a gente quer saber o seguinte: a gente quer descobrir como o sintoma do paciente se comporta. Durante a execução, por exemplo, do teste de flexão, a dor dele aumenta, diminui ou fica igual? Durante a extensão, ela aumenta, diminui ou fica igual? Ela muda de lugar? Ela diminui de área? A gente quer ver o comportamento do sintoma a cada combinação de movimento que a gente testa. Porque a depender da combinação da resposta do sintoma diante dos testes de movimento, a gente vai achar uma classificação. A classificação é o nosso diagnóstico. O paciente tem hérnia de disco, não interessa. O paciente tem artrose, não interessa. Tem tendinite, tem bursite, não interessa. Quem trata essas coisas é médico e você sabe como é que eles tratam. Remédio, cirurgia, medicação, bloqueio. Não tem nada de errado, tem muita gente que melhora com isso. Nada de errado. Eu quero que você entenda que o nosso tratamento e o nosso diagnóstico é completamente diferente. Não é melhor, não é pior. É só diferente. Por quê? Porque um paciente com hérnia de disco, com artrose, ele pode ter 14, 13 apresentações clínicas diferentes, classificações diferentes na fisioterapia. E aí, por exemplo, se ele tem uma hérnia de disco com dor lombar irradiada para a perna, e você coloca um teste de movimento de flexão com lateral, e essa dor na perna vai para o glúteo, ela centraliza, a gente está lidando com a classificação de bloqueio de movimento. E o bloqueio de movimento ele vai melhorar muito rápido, em 8 semanas o paciente vai estar praticamente zerado. Agora, se esse mesmo paciente com hernia de disco tem dor lombar irradiada para a perna, com dormência e formigamento, e você testou todas as combinações possíveis de movimento e não houve resposta, o paciente também não agravou, a gente está diante de uma síndrome radicular sem resposta mecânica. Agora, se a resposta desse paciente com dor lombar, com hérnia de disco irradiada para a perna,
é com um padrão irreconhecível, a gente está diante de um quadro mecânico inconclusivo. Se, por exemplo, esse paciente com dor lombar irradiada na perna, quando você coloca um teste de flexão, a todo momento a dor dele é produzida e não piorada, a gente está lidando com a classificação de restrição de movimento. Se um paciente evolui com dor lombar irradiada na perna depois de uma cirurgia de coluna, a gente está lidando com a classificação pós-operatória. O diagnóstico do médico continua sendo hernia de disco. Você entende? Não muda. O diagnóstico é o mesmo. Você atendeu 10 pacientes com hernia de disco, 10 pacientes com dor lombar irradiada para a perna, mas a classificação de cada um deles foi diferente. Consequentemente, o tratamento de cada um deles vai ser diferente. Por isso a importância do fisioterapeuta. Porque ele vai tratar isso aí sem remédio, sem cirurgia. Com terapia manual, com movimentos específicos, com muita educação baseada em terapia cognitiva. Entende? Então isso tem que ficar claro para você. Porque quando um paciente manda um direct no Instagram, um WhatsApp para você com um laudo de um exame de imagem, o que vem no laudo? Hein? O que vem no laudo? Hérnia, abalamento, protusão, discopatias degenerativas, né? Artrose. Já falei artrose, né? Por que eu tô falando isso com você? Porque para o tratamento, o seu diagnóstico não muda o que você vai fazer no tratamento. Muito paciente acha, não, eu tenho que ter o diagnóstico, Caio, para saber o que eu tenho e tratar. Só que a gente não está lidando com a doença, a gente não está lidando com um câncer. A gente está lidando com um problema primário, quer dizer, inespecífico, sem causa. Não houve um trauma, uma queda, um acidente para gerar a dor do paciente. O paciente não tem uma doença reumática, inflamatória, para gerar a dor do paciente. O paciente não tem uma doença genética, hereditária, né? Um angioedema, por exemplo. O paciente, ele tem uma dor inespecífica, sem relato de trauma, que não tem uma causa. Mas que essa dor, em 72% dos casos, é movimento dependente. Isto é, vai ter um movimento que vai alterar a sinalização do cérebro para a intensidade da dor. Ele vai habituar o sistema neurológico, ou ele vai sensibilizar o sistema neurológico, fazendo com que o paciente sinta menos dor em caso de habituação, ou que sinta mais dor em caso de sensibilização. E tudo isso pode ser avaliado e tratado pelo fisioterapeuta direto, sem você precisar de prescrição médica nenhuma. Isso é chocante, né? Porque a sociedade acha que para fazer qualquer tratamento você precisa do médico. E não é verdade. Operadores de plano de saúde, para dar reembolso de terapia, psicologia, fisioterapia, nutrição, quem foi o médico que indicou nutrição para você? Quem foi o médico que indicou fisioterapia, psicologia? Acaba com isso. Os profissionais de fisioterapia, nutrição, psicologia, são profissionais que independem do médico. Eles trabalham junto, mas independem do médico. Eles têm seu próprio diagnóstico e seu próprio tratamento, que não é baseado na doença do paciente, na maioria das vezes. É baseado nos sintomas, na resposta do sintoma do paciente diante dos testes de movimento. Então, por exemplo, nos casos que eu citei aqui, bloqueio de movimento é um diagnóstico meu. Restrição de movimento é um diagnóstico meu. Alteração postural é um outro diagnóstico meu. Síndrome radicular é um outro diagnóstico. Inconclusivo é outro. Crônico é outro. Inflamatório é outro. Pós-operatório é outro. Sacroiliaco é outro. Articulação comprometida, estenose, trauma, são outros diagnósticos meus da fisioterapia. Entenda que todos esses meus diagnósticos, se tivessem passado por médicos antes de mim, com certeza teria o mesmo diagnóstico. Artrose, hérnia, não ia mudar. O diagnóstico do médico não muda o que a fisioterapia vai fazer no caso desses tipos de dores. A não ser que você tenha tido trauma. Porque, por exemplo, se teve um trauma em um mecanismo de pivô shift no joelho,
O paciente travou a tíbia no solo, tomou uma pancada no futebol e a coxa rodou em cima do joelho. Mecanismo clássico de lesão do ligamento cruzado anterior. Eu preciso do diagnóstico médico para saber se houve a ruptura do ligamento, para saber qual cadeia cinética utilizar no primeiro momento da reabilitação. Você entende como o diagnóstico do médico mudou o que eu ia fazer no tratamento? Porque o paciente teve um trauma. Se o médico falasse assim, rompeu total, tem que operar. Ele é atleta, quer voltar a correr, o esporte dele tem muita mudança de direção, tem mecanismo de pivô, o cara joga basquete. Aí a fisioterapia muda, o tratamento muda. Mas se o cara evoluiu com a dor no joelho, sem relato de trauma, eu corri, machuquei o joelho, agachei e machuquei o joelho. Não é trauma, gente. A dor apareceu porque você violou a relação de capacidade e demanda do seu corpo. Você está correndo 5 km 3 vezes na semana. Aí quando chega na segunda semana, você vai para 10 km. Você vai para 7, para 8. Não. Você violou a sua capacidade. Você botou uma demanda que seu sistema locomotor, seu aparelho locomotor não estava preparado, capacitado. Entende? E aí, sabe o que acontece? Se você tivesse respeitado a periodização do treinamento atlético em volume e intensidade, por exemplo, em volume, você evoluir 10% por semana. Na segunda semana, você ia correr 5.500, gente. Para no final de uma semana, a rodagem de 15 km de corrida subir para quê? 16,5 km na segunda semana. E aí você imprimiu uma demanda que o seu corpo se adaptou para ter capacidade. Você repete essa demanda e depois evolui mais 10%, até chegar em 10 km 3 vezes na semana, que é a sua meta, hipoteticamente falando. Dessa forma, você minimiza muito o risco de lesão na corrida. Em qualquer tipo de esporte, na musculação também, se você respeitar em volume 10% por semana, se você respeitar a intensidade e procurar um educador físico, um personal trainer para modular essa intensidade para você, agora não é qualquer personal trainer, né? É um personal trainer especializado em musculação e treinamento desportivo para o cara reduzir o risco de lesão no seu treinamento. Entende? Então, cada um desses diagnósticos que eu dei como fisioterapeuta, o exemplo que eu dei foi para você saber quando muda o tratamento. Se você chega com a dor lombar irradiada para a perna, sem relato de trauma, não interessa qual é seu diagnóstico. Se for artrose, o tratamento é o mesmo, porque o tratamento fisioterapêutico é baseado na classificação. Se for hérnia, é o mesmo. Se for uma síndrome facetária, é o mesmo. Se for estenose, é o mesmo. Degeneração, o tratamento é o mesmo. Então não interessa seu diagnóstico se você não teve trauma, que é do acidente. Você precisa ser avaliado por um fisioterapeuta musculoesquelético, que ele vai classificar você enquanto as síndromes de movimento pré-existentes para o seu sintoma. E aí, baseado nisso, ele vai tratar você. E baseado nisso, ele vai te dar um prognóstico. Quanto tempo você vai melhorar, quantas sessões você precisa. Você entende? Então, insights, highlights dessa live. Olha, 39% da população vai ter dor lombar algum dia, então tem demanda para você trabalhar. 96% não são hérnias, 72% melhoram rápido e com movimentos específicos que o fisioterapeuta vai fazer. Você não vai precisar de remédio, você não vai precisar de cirurgia bonitona, você não vai precisar. Menos de 1% são graves. E se for grave, o fisioterapeuta musculoesquelético vai saber identificar a probabilidade e vai te encaminhar para o médico. Uma coisa que eu prometo na fisioterapia é que o paciente não fica sem direcionamento. O paciente sempre sai com posicionamento da minha consulta. Não existe, não trato isso não. Se eu não trato isso aqui, eu sei quem trata e te encaminho. Eu sempre vou te dar um parecer. Isso é que a boa fisioterapia musculoesquelética faz. 4% dos casos vão ter radiculopatias e a gente vai ter que trabalhar em conjunto, né? A gente vai ter que adotar um anestesiologista como amigo para encaminhar o paciente, ter um contato de uma psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental para
educar esse paciente, para o paciente fazer terapia, para melhorar o enfrentamento da dor, diminuir a evitação, que é um comportamento muito comum nesses quadros de dor. O paciente vai ter que usar remédio junto. Tem muito paciente que tem aversão a remédio, completa aversão. O paciente, ele não quer usar o remédio, é impressionante. E às vezes o remédio é necessário para a gente conseguir evoluir nas movimentações. Entende? Então, se você foi no anestésio que eu pedi para você ir, o anestésio falou, você vai tomar esses 2 remédios durante 30 dias e com 15 dias a gente vai fazer um bloqueio e não para o seu tratamento fisioterapêutico, porque ele precisa evoluir lá com o que eu vou fazer aqui. Você tem que tomar exatamente como o médico mandou. Ah, mas efeito colateral. Converse com o médico sobre os efeitos colaterais que apareceram em você. Não leia a bula. Se você lê a bula do remédio, você vai ficar sugestionado e a sugestão é nocebo e você vai tender a sentir o que está escrito na bula. Use o remédio, confie no seu médico e se você sente qualquer coisa, fale com o seu médico que ele vai saber qual estratégia fazer para minimizar os colaterais dos remédios. Agora, se você não fizer o tratamento com o físio e com o médico, nesse caso dos 4% de radiculopatias, muito provavelmente você não vai melhorar e vai precisar de cirurgia. E ainda assim, não é 100% de certeza que você não opere nesse caso aqui, porque 12% desses pacientes com dores radiculares fazem a fisioterapia certinho, fazem o bloqueio transforaminal, fazem exercício em contingência, usam hidroterapia, usam os opioides que o anestésio passa. E mesmo assim tem que operar, gente. Só que veja, não é perda de tempo fazer essa fisioterapia, porque quando você opera no pós-operatório, a sua recuperação é muito mais rápida do que se você não tivesse feito a fisioterapia antes da cirurgia. Entende? Então, em nenhuma das hipóteses, quando você procura o fisioterapeuta músculo-esquelético, você vai ficar sem posicionamento, sem um direcionamento, sem saber o que fazer, beleza? Então, expliquei quais são as possibilidades de patologia grave, que é menos de 1% relacionadas à dor lombar, quais são as perguntas especiais que a gente tem que fazer, as combinações de testes que você vai passar na fisioterapia, como avaliar as perdas de movimento, quais são os movimentos que a gente vai avaliar, o que é que a gente vai fazer na inspeção, quais são as nossas referências para provar para você se você está melhor, pior ou igual a cada consulta, né? Qual é o nosso diagnóstico que é diferente do médico, nem melhor nem pior, apenas diferente. Então eu quero que você entenda que se o paciente tem dor sem relato de trauma, você não precisa se desesperar. Você precisa somente de um fisioterapeuta músculo-esquelético, beleza? A fisioterapia músculo-esquelética vai tratar você sem necessidade do médico, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários ou vai nos meus stories na caixinha e manda sua pergunta que eu respondo em vídeo no dia de consultório, tá bom? Grande abraço, movimento é vida.